Então, pessoal, desculpa aí, então nós vamos dar continuidade agora. Então, vamos lá, vamos voltar nos materiais usados, né? Nós vamos usar para limpar a incubadora compressa no estéreo, panos limpos, água, detergente neutro, quaternário de amônio quando necessário e luva de procedimento. A incubadora, gente, ela é um material muito sensível, porque a parte acrílica dela, ela é a cúpula dela é de acrílico. E aí, qualquer produto abrasivo que você passar, né, nesse acrílico vai manchar, vai danificar, provocar arranhões, e isso dificulta a visualização do RN dentro da incubadora. Então, num procedimento de higienização, nunca utilize produtos que contenham álcool, abrasivos, hipoclorito de sódio, corantes, esponjas abrasivas, palha de aço, pois danificam o acrílico da cúpula e outras peças. Então, essa parte ela é muito importante, vocês se atentarem a não usar nenhum desses produtos no acrílico da incubadora. Quem é o responsável pela limpeza da incubadora? É o enfermeiro do plantão e o técnico de enfermagem. A enfermagem é responsável pela limpeza dos equipamentos, né? Então, na incubadora, nós temos os apoiadores de base que são treinados para fazer essa desinfecção e limpeza junto com o enfermeiro. Em algumas bases, nós temos o condutor como apoiador, e ele está apto e treinado para fazer essa desinfecção juntamente com o enfermeiro, porque em todas as reuniões de apoiador de base, a gente faz o treinamento com eles sobre a limpeza, mostrando, fazemos até presencial, para que eles façam essa limpeza junto com a gente. Então, a gente coloca aqui que é o técnico de enfermagem e o enfermeiro do plantão, mas em algumas bases o condutor está treinado e apto para realizar a desinfecção. A descrição do processo de limpeza é de acordo com o nosso POP, né, o nosso protocolo operacional padrão. Eu vou só dar uma descrição aqui, uma pinceladazinha, para a gente relembrar como que é feito esse processo de desinfecção. Reunir todo o material, lavar as mãos, calçar as luvas, desligar o aparelho. Desligar o aparelho, gente, é desligar o botão do painel frontal, o botão lateral da bateria e o botão geral, que ela tem também na lateral, junto à bateria. E desconectar totalmente a tomada de energia antes da desinfecção. Tá? Em hipótese nenhuma, fazer desinfecção da incubadora com ela conectada na energia. Isso pode provocar algum acidente, né, até mesmo com vocês. Desmontar a incubadora. Para desmontar ela e fazer a limpeza terminal, são necessárias 2 pessoas, porque o acrílico, ele, além de ser pesado, ele é muito sensível. Caso ocorra algum acidente, ele venha cair ou bater em alguma coisa, ele pode quebrar, né, ou então ter algum arranhão nele. Então, é necessário sempre enfatizar que seja realizado por 2 pessoas. Limpar a superfície externa com pano limpo e umedecido, com água e detergente neutro. Lavar as demais peças com detergente neutro. Essas demais peças, vocês podem ver na foto aí, são aquelas borrachas da portinhola e dos passantes de tubo. Essas borrachas e os passantes, eles têm que ser retirados e lavados, porque eles têm um suco entre eles, para encaixar no incubador, e nesse suco acumula muita poeira, pode acumular durante o transporte solução, que pode derramar na incubadora e acumula nos sucos dessas borrachas. Então, é importante que elas sejam lavadas. E, novamente, a gente vem a deixar bem enfatizado, né, bem descrito, que não utilizar os produtos abrasivos na incubadora, principalmente o álcool 70, porque a gente acha que o álcool 70, ele faz a desinfecção dos aparelhos, né, da nossa viatura, a gente sempre usa nas bancadas o álcool 70, mas na incubadora, de forma nenhuma, usar esse álcool 70,
porque ele mancha mesmo o acrílico da incubadora, vai deixar ela bem manchada, e isso vai dificultar a visualização do RN dentro da incubadora. Enxaguar a incubadora com pano umedecido com água limpa, secar com pano limpo e seco, realizar a montagem do equipamento, retirar a luz e descartar o material no local adequado. Então, esse é um processo de limpeza, né, de protocolo mesmo, que ele é bem simples, e só que o diferencial da incubadora é a desmontagem e a remontagem dela, que é uma parte mais difícil. Nós vamos explicar agora. Após a higienização, para a montagem de forma segura, são necessários 2 profissionais. Então, a gente volta a falar novamente que a necessidade de ter 2 pessoas para fazer a desmontagem e a remontagem dessa incubadora. Por ser um equipamento mais pesado, o acrílico, ele é bastante sensível, qualquer pancadinha ele quebra. Então, para evitar que algum dano, algum acidente, vamos fazer sempre essa desinfecção com 2 profissionais. É importante realizar o encaixe da ventoinha de forma correta. A ventoinha, eu vou falar no slide mais à frente, que ela é uma peça bem importante da incubadora. Recoloque o leito com a bandeja, o colchão e o cinto de segurança. Recoloque a parede interna sobre a base. A incubadora, ela possui 2 paredes, que é a parede interna e a cúpula externa dela. Essas 2 paredes, elas foram projetadas para diminuir o ruído, né, que chega até o bebê dentro da incubadora, porque a gente sabe que, principalmente o RN prematuro, o ruído, ele pode provocar hemorragias nessa criança. Então, ela foi projetada já mesmo para isso, por isso ela tem essas 2 partes, que é a parede interna e a cúpula externa dela. Então, a gente, na hora da montagem e remontagem, são as 2 partes que a gente tem que ter mais cuidado para retirar. A gente coloca a parede interna, a primeira parede na bandeja, e a segunda parede, ela deve ser colocada por 2 pessoas, né, uma de um lado, uma de outro, deslizando ela com muito cuidado para que ela encaixe na primeira parede e encaixe na bandeja da incubadora. Remonte as portinholas e as membranas de passagem dos tubos, que são aquelas que devem ser lavadas, né, as borrachas das portinholas e das passagens de tubo. Conecte o cabo de alimentação e o sensor de pele. Aqui, nessas 2 fotos, eu trouxe para mostrar para vocês que a gente tem essas travas de segurança das partes superiores da incubadora. Essa parte de baixo, onde tem essas 2 alças que a gente segura, onde fica o motor, é encaixada acima dela a bandeja, onde fica o leito, que tem essa travinha branca, que ela deve ser travada para segurar a bandeja, e esse elástico que trava as 2 cúpulas, para que ela não fique solta em cima ali do motor da incubadora. Então, essas 2 fotinhas só para mostrar, ilustrar onde que fica essas 2 travas, que são nas partes laterais da incubadora. Elas são 4 dessas travinhas brancas e 2 elásticos desse aí. Então, são 2 travinhas de um lado e do outro, e o elástico, um de um lado e outro de outro. A ventoinha, que eu falei que ia falar com você, gente, é uma parte, assim, que é uma peça muito importante da incubadora. É ela que leva a circulação de ar para dentro das cúpulas. Ela fica abaixo, vou mostrar no slide mais à frente aqui, ela fica na parte onde está o motor da incubadora, que é nessa parte onde está o painel frontal, né? Essa parte preta aqui, atrás do painel frontal, é o aquecimento dela, é onde fica o aquecimento, onde vai aquecer, e a ventoinha, que é essa rodanazinha que está aqui, logo perto dessa parte preta, é o que leva a circulação de ar para dentro da incubadora. Aqui na foto acima,
dá para ver a bandeja desliza, né, para fora, para realizar a limpeza, e essa parte que está acima do painel frontal, ela sai, você consegue levantar e retirar a bandeja totalmente junto com o leito da incubadora, para que faça a limpeza dessa ventoinha. A ventoinha, ela é retirada, ela tem como sair, você retira ela e lava ela, porque aqui, ó, nesses sulcozinhos que tem aqui, nessa ventoinha, acumula muita poeira. E essa poeira, devido a ela ficar girando muito rápido, ela vai para dentro da cúpula da incubadora, né, levando uma sujidade lá para dentro. Então, tem que ser retirada, lavada, seca e retorna com ela no parafuso que tem ali no encaixe da parte onde fica o motor, na bandeja dela. E ela tem uma distância mínima e máxima que ela tem que ficar da bandeja aqui, ó, dessa parte onde ela está aqui, ó, que é essa parte cinza, né, brilhante. Aí, ali, a hora que encaixa essa ventoinha, ela tem uma distância máxima e mínima ali que ela pode ficar, que é de 1,5 mm a 3 milímetros, para ela poder ter a liberdade de girar ali, que ela vai ficar girando e levando a circulação de ar para dentro da incubadora. A gente teve, pouco tempo agora, uma base em que a incubadora estava lá na base e essa ventoinha estava travando muito. Então, toda vez que ela trava, ela acusa circulação de ar. No painel frontal, a gente vai ver circulação de ar, e aí, na hora que você desmontar a incubadora, você vai ver que é a ventoinha que está travada. E aí foi assim, por um bom período, o apoiador me ligava, Giovana, a ventoinha entrava de novo, aí desmontava ela, dava uma limpada, ela voltava a funcionar, voltava a circular o ar de novo. Aí, dali 2, 3 dias, ela acontecia de novo, até que eu pedi um técnico que fosse, o técnico que faz as nossas manutenções, que fosse até a base, e aí ele verificou, ele deu até uma lubrificada nessa ventoinha, mas foi um procedimento paliativo, a incubadora teve que vir para a central para a gente realizar a manutenção dela. Então, a ventoinha é uma peça muito importante da incubadora que a gente tem que ter muito cuidado. A limpeza, essa limpeza terminal, é focada em chegar até ela, para que seja feita a limpeza dela, a lavagem dela também, para ter uma boa funcionalidade do equipamento. Vou mostrar para vocês agora um pouco sobre a operação da incubadora, né? Eu coloquei aqui, mais ou menos, chega numa forma assim, ó, chega para vocês no tablet uma ocorrência de um RN prematuro, 34 semanas, nascida 2 dias, APGAR 7, 8, e esse bebê está no hospital, numa cidade, vamos supor, em Pitangui, que é um hospital de porte menor, que não tem estrutura, ele tem que ser transferido para o CTI, que seja o CTI infantil, o CTI lá de Formiga. Então, assim, na hora que chega essa ocorrência para vocês, é importante, primeira coisa, vamos verificar a incubadora, né? Hoje, a Central de Regulação, juntamente com a coordenação de enfermagem, manda todo dia uma mensagem de checklist pedindo para verificar se os equipamentos estão ligados, se a incubadora está aquecida, se está na base. Então, assim, de manhã você já fez esse checklist e já sabe que a incubadora está ali, já está ligada, né? No CTI infantil, a gente não deixava a incubadora ligada o tempo todo, igual fica na base, porque a gente tinha um prazo para ligar essa incubadora até que o recém-nascido chegasse até a gente. Por exemplo, ele tem um parto no berçário, e era tudo assim programado, e daqui 1h30, mais ou menos, vai subir um bebê que vai nascer, então a gente já começava a preparar o leite, ligar a incubadora, manter ela aquecida, e na base não, na base a gente preconiza que ela fique ligada o tempo todo, porque a gente não sabe que hora que vai chegar uma ocorrência, né, a gente trabalha com urgência e emergência, então é necessário que ela esteja ligada o tempo todo, na base aquecida, por isso que a gente
a regulação hoje, né, dispara essa mensagem para vocês todo dia de manhã, para que observe se ela está realmente ligada, aquecida, se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma luz piscando, se ela não está alarmando nada, para que, se chegar uma ocorrência, essa incubadora esteja adequada para o uso. E a gente colocou na incubadora a bolsa de RN, e dentro dessa bolsa a gente tem o CPAP, do 00 ao número 4, e o RUT. E também a capa. A capa, ela foi projetada para proteger a incubadora de poeira e ajudar no aquecimento dela. Não é necessário que vocês levem a capa na hora da ocorrência, porque é um material a mais que vocês vão colocar dentro da ambulância e que dificulta a visualização do RN, dificulta o manuseio, né? Então, a capa é para ficar na base, não é para ser levada junto com o transporte. A bolsa de RN, se for um bebê que esteja entubado, não tem necessidade de levar essa bolsa também, porque você não vai usar CPAP nem o RUT, porque o bebê já está entubado, né? Então, é um material a menos para você estar levando dentro da ambulância, corre o risco de esquecer numa porta, vai ocupar espaço, o espaço ali onde você vai colocar os equipamentos, né, as bombas de infusão, o respirador você vai estar ocupando com a bolsa. Então, assim, a bolsa a gente só vai pensar em levar ela junto se for um bebê que vai usar o CPAP ou que vai usar o RUT. E aí a gente vai iniciar o transporte, né? Verificou se a incubadora está aquecida, está tudo ok, então vamos iniciar o transporte colocando a incubadora dentro da viatura. A primeira coisa na viatura, a gente vai verificar se o inversor está ligado. Essa parte é muito importante, gente. Tem chegado para mim várias ocorrências em que o pessoal, no meio da ocorrência, a incubadora começa a pitar, e aí a gente vai ver o inversor que não estava ligado, o cabo de energia que não estava conectado corretamente, ou ela não estava ligada na rede de energia, só colocou a incubadora lá dentro, esqueceu de ligar o cabo de energia. Então, isso aqui fica como um checklist na hora da ocorrência, né? Verificar se o inversor está ligado, confirmar se o cabo está conectado corretamente, e ligar a incubadora na rede de energia. Isso tudo antes, já na saída ali, para ir para o hospital. Ao chegar no hospital da qual iniciar o transporte, confirme a voltagem, né, de alguma tomada que você for ligar a incubadora, porque, em hipótese nenhuma, essa incubadora pode ser ligada numa rede de energia de 220. A maioria dos nossos equipamentos são bivolts. Todos os equipamentos são bivolts. A incubadora não é bivolt, a incubadora ela é 110. Então, se você ligar ela numa rede de energia 220, ela vai queimar. Hoje, a gente colocou também em todas as incubadoras o estabilizador de energia. A incubadora, ela possui 4 fusíveis que protegem a placa dela. Então, quando você liga ela numa rede de energia, a primeira coisa que vai queimar dela é o fusível. E se você insistir, você vai chegar a queimar a placa da incubadora. O estabilizador, a gente fez uns estudos em algumas bases em que a gente viu que tinha muito pico de energia. Então, o estabilizador, ele serve para proteger os fusíveis da incubadora. Então, a gente tem uma segunda proteção da incubadora com esse estabilizador. Porque se chegar a ter pico de energia a ponto de queimar os fusíveis, vai queimar primeiro os fusíveis do estabilizador. E aí, posteriormente, os fusíveis da incubadora. Então, a gente tem uma proteção da placa dela, assim, a gente dobrou a proteção da placa dela dentro da base. O estabilizador também, ele não é necessário levar ele dentro da viatura, porque é um equipamento também a mais que você vai colocar ali dentro. Já teve casos aí que o pessoal me ligou que, Giovana, a incubadora não está apitando, não sei o que está acontecendo, ela está ligada, está na rede de energia, está tudo ok. Porém, a incubadora estava ligada no estabilizador
E o estabilizador estava com a parte frontal dele ligada, virada para a parede da ambulância, então você não via a luzinha de LED do estabilizador ligado, não dava para ver. E aí eu pedi, a gente fez uma chamada de vídeo, eu pedi, falei, vira o estabilizador, deixa eu ver. Então, acidentalmente, o estabilizador foi desligado, o botãozinho de liga e desliga dele tinha sido desligado acidentalmente. E aí ela entra em modo de bateria, ela começa a operar em modo de bateria quando ela não está ligada na rede de energia. Então, assim, essa parte de voltagem, de ligar a incubadora numa rede de 220, ela tem que ficar bem gravada em vocês, assim, chegou no hospital, vai demorar um pouco ali para colocar o bebê dentro da incubadora, e aí temos que ligar ela numa rede de energia e pergunta, tem alguma rede 110? Porque se você ligar 220, você vai queimar a fusível dessa incubadora. Então, observar sempre se a rede, vou deixar grifado novamente, observar sempre se a rede de energia é 110, porque a incubadora não é bivolt. Observar se a fonte de energia está colocada correta, de forma correta. Na incubadora mesmo, ali da onde entra o cabo de alimentação dela de energia, observar, às vezes ele fica um pouco bambo ali, e isso faz com que a rede de energia não chegue até ela começa a operar em modo de bateria. Observar, eu conectei na tomada, o inversor da ambulância está ligado, essas partes são muito importantes, né? E aí, quando a gente vê que a incubadora começou a apitar, e a gente vai ver né, o que fazer quando ela estiver apitando, né? Então, primeiramente, observar a fonte de energia, está colocado de forma correta, e apertar o silêncio para que você consiga visualizar o que está acontecendo ali naquele painel, porque com ela apitando, né, você não consegue raciocinar e verificar o que está acontecendo, né? Você vai observar qual luz que está acendendo, o que ela está querendo me dizer apitando dessa forma. Alguma coisa está acontecendo. E aqui a gente tem um painel de controle frontal dela, um descritivo de todos os LEDzinhos que a gente tem lá no painel frontal, né? A gente tem o LED de indicação de falta de energia, então, quando esse LED começar a apitar é porque o cabo de alimentação não está conectado correto. O LED de indicação da falha de circulação de ar, que é o caso da ventoinha, que eu falei para vocês, se ela não estiver funcionando corretamente, vai dar falha de circulação de ar na incubadora. O LED de indicação de alta temperatura. Esse LED de alta temperatura, tanto de alta quanto de baixa temperatura, quando a incubadora ela fica até 1 grau a mais do que você programou. Se tiver 1 grau, 2 graus a mais ou a menos, ela vai apitar. Ela aceita até 1 grau a mais, 1 grau a menos. Então, a gente tem que observar. Eu coloquei ela em 35,5. Ela chegou em 37,5, eu tenho que ir lá e aumentar a temperatura dela pelo menos até 36,5, para que ela pare de apitar. E assim, quando eu ligo a incubadora, ela está lá te mostrando lá uma temperatura de 30. E você colocar 37, ela vai ficar apitando. Então, você tem que chegar, ela está em 30, eu vou colocar ela em 31. Dali 10 minutos eu vou colocar em 32, dali mais 10 minutos eu vou colocar em 33, até que eu chegue na temperatura que eu quero, que é 37. Aumentando ela sempre de 1 grau, porque senão ela vai ficar apitando. A tecla de liga e desliga do painel, né, que a gente tem uma tecla de liga e a tecla de desliga do painel de controle. Essa tecla, para selecionar a temperatura de ajuste, onde a gente tem aqui essa setinha para baixo, para cima e o termômetro, é nela que a gente vai selecionar para ajustar a temperatura. Eu vou apertar essa tecla, e aí eu vou na teclazinha modo ar, e vou aumentar, que do lado dessa teclazinha aqui do ajuste de temperatura, tem a tecla de aumenta, né, que essa aqui é acréscimo de temperatura, e a tecla de decréscimo de temperatura. Então, eu vou primeiro na tecla de temperatura de ajuste, e depois eu vou na tecla de aumento ou
a decréscimo de temperatura. O LED de indicação de falha de sensor, quando o sensor está mal conectado na entrada dele ali na incubadora, ele vai te indicar que ele está tendo uma falha. O LED de indicação do nível de bateria, né, ele vai te mostrar se a bateria está carregada ou não. Né, os dois, esse primeiro aqui, o de indicação, ele vai te indicar o nível baixo da bateria. E este outro abaixo aqui é o LED de indicação de carregamento da bateria, se a bateria está carregando, né, se ela está ligada na rede elétrica e carregando a bateria. A tecla de seleção de modo pele, onde tem o bebezinho ali, é o modo pele que eu vou usar para medir a temperatura da pele do bebê, juntamente com o sensor de pele, né? A tecla de seleção do modo ar. Essa tecla de seleção do modo ar é a que vai me dar quanto de temperatura que está dentro da incubadora, e essa é decréscimo que ela está no local errado, então teria que estar perto da outra hora. Tá? De decréscimo e acréscimo de ajuste da temperatura. Essa tecla de seleção de módulo maior que 37,5 é quando eu preciso de uma temperatura acima de 38, né, acima de 37,5, ou 38, 38,5. Eu vou apertar essa tecla e a incubadora vai chegar a uma temperatura maior, né, se for necessário, o bebê está dentro da incubadora, a incubadora está em 37,5, porém, ele está hipotérmico, eu vou precisar aquecer mais, eu vou usar essa tecla maior que 37, que eu vou ter um aumento maior de temperatura dentro da incubadora. Esse outro LEDzinho, que tem essas 4 linhas, né, é o LED de indicação da potência de aquecimento, né, o quanto que essa incubadora está tendo de potência de aquecimento, o sininho, que é a tecla de inibição dos alarmes, e o cadeado, que é a tecla de bloquear o acesso. A bateria. Do lado da incubadora, de um dos lados dela, a gente tem a bateria, que é a que alimenta essa incubadora. Essa bateria, ela tem uma autonomia de 2 horas fora da rede de energia. Se você está fazendo transporte, a incubadora não está ligada na rede de energia da viatura, você tem 2 horas até que ela comece a pitar e essa bateria comece a cair. Ela tem que estar acima de 12 volts para estar totalmente carregada. Então, e essa parte ali, lateral, onde fica a incubadora e que te mostra esses valores, elas servem também para a gente verificar se essa bateria precisa de ser trocada, se essa bateria está sendo usada completamente, né? E se eu vou precisar fazer uma troca dessa bateria, fazer uma calibração dela. Então, esses valores são os que vão me mostrar isso. Mesmo que ela esteja ligada na rede de energia, pode ocorrer que ela esteja em valores menores. Aí a gente vai ver que acima de 12 a bateria está totalmente carregada, ela pode chegar até 14,5. Tem uma incubadora nova, que são 3 modelos novos que a gente tem, que ela tem na bateria, é igualzinho esse da foto aqui, ó, tem a bateriazinha, que ela está 100%. Aí ela pode estar 100% é quando ela está totalmente carregada. 90% a gente é uma bateria parcialmente carregada, e aí ela vai te dar um valor de 11,9 até 11. Aí esse valor é que ela está parcialmente carregada. Entre 10,9 e 10,6, a bateria está descarregada, então a gente já tem que providenciar um carregamento. Abaixo de 10, a gente já começa a providenciar o carregamento dessa incubadora. Então, você está ali, está fazendo transporte, viu que a incubadora começou a pitar, olha a bateria, se a bateria estiver caindo o valor dela, é porque ela não está recebendo energia elétrica. Então, você tem que providenciar e ligar ela rapidamente para que ela volte a carregar e não trabalhe mais em modo bateria. Abaixo de 10,5, ela começa a alarmar mesmo que ela está sem bateria, a bateria dela está acabando.
Para manter as baterias em processo contínuo de carregamento, é necessário cumprir as seguintes etapas, né? O cabo de alimentação tem que estar conectado à rede elétrica, a chave geral do equipamento deve estar sempre ligada. No painel de controle frontal, o LED verde, junto ao ícone de bateria, indica que as baterias estão sendo carregadas. Este LED se apaga após a carga total das baterias. Então, quando o LEDzinho, que é este aqui, ó, LED de indicação de potência de aquecimento e o LED de indicação de carregamento da bateria, ele apaga, é porque a bateria, ela está completamente descarregada. Então, você tem que ligar, e se descarregar completamente, a incubadora desligar por falta de bateria, ela vai levar até 24 horas para poder ligar novamente, tá? Então, não deixe acabar completamente a bateria dela, porque depois ela vai demorar a ligar novamente. E é um prazo de até 24 horas mesmo. Essa aqui é a bateria que eu falei com vocês, que ela fica mostrando que ela pode mostrar até, assim, ela fica 100%, e a voltagem dela, que essa aqui, por exemplo, ela está com uma bateria totalmente carregada, está 14,3. Então, assim, verifique sempre a tensão das baterias antes de realizar o transporte, né, gente? Sempre que vocês for fazer o transporte, verificar sempre, não verificar só se ela está aquecida, verifica também se a bateria dela está completamente carregada. O voltímetro deverá medir pelo menos 12 volts, porque você, com 12 volts, vai ter uma carga aí para 2 horas de transporte, caso você não tenha uma rede elétrica onde ligar ela durante o transporte. Essa parte aqui acontecia muito antes da gente colocar os estabilizadores na incubadora, a gente tinha que trocar muito fusível, trocava fusível demais das incubadoras. Depois que a gente colocou o estabilizador, diminuiu, assim, 70% a troca de fusível queimado. Os fusíveis, eles ficam aqui nessa parte, nesses dois botãozinhos aqui, preto, tem esse botão maior preto, os dois aqui, do lado direito meu aqui, então são nessa foto aqui. Então, a gente tem dos dois lados dela, tem fusível, tem 2 fusíveis de um lado e 2 de outro. De um lado é 5 amperes, de outro lado é 10 amperes. Então, assim, como realizar a troca desse fusível? É uma coisa muito simples também de fazer, né? Esse botãozinho, ele é uma rosca plástica, você deve retirar ele com muito cuidado, ele tem a fendazinha onde você colocar uma chave de fenda, para não roçar ali aquela rosca, porque ela é de plástico. Então, usar uma chave de fenda, desenroscar ela, tirar o fusível, observar, o fusível está queimado? Como que a gente vê, né, que está queimado? Tem aquela linha dentro dele, se ela estiver rompida, ele está queimado, ou se ele estiver escuro, também ele vai estar queimado, né? Realizar a troca desse fusível e rosquear novamente essa rosquinha plástica. Na aula prática, a gente vai fazer esse procedimento aqui, né, juntamente com vocês, mostrando para vocês verem como que é fácil trocar. No painel frontal da incubadora, a gente tem esse íconezinho aqui, que é a rede AC, onde indica que a incubadora está ligada na rede de energia. Acho que esses dias agora teve um transporte e o pessoal me ligou e me mandou, aí me mandou uma mensagem, me mandou um vídeo. Giovana, incubadora, estou terminando o transporte, quase chegando, a incubadora está apitando aqui, eu não sei o que fazer, tá ligada na rede de energia, está acontecendo alguma coisa. E a hora que eu abri o vídeo, ela não estava ligada na rede DC. Já deu para mim visualizar que ela estava na rede DC. A rede DC é quando ela está na autonomia dela de bateria. Então, vocês aprender a ver esses dois LEDzinhos, né, que a rede AC, quando o LEDzinho estiver aceso, ela está conectada na energia, ela está te informando que ela está conectada na energia. E aí, quando eu falei, não, ela não está conectada na energia. E aí o pessoal foi lá realmente, na entrada da incubadora ali, onde entra o cabo de alimentação de energia, ele estava bambo, e não estava conectado corretamente. Aí foi só conectar corretamente, ela voltou para
a rede AC, né, que é a rede que ela está na energia elétrica. Então, quando ela estiver no modo DC, nessa rede DC aqui, ela estará usando a bateria dela. E a bateria tem uma autonomia somente de 2 horas. Então, vocês vão estar ali fazendo transporte. Não viu que saiu fora da tomada, não viu que a tomada ficou bamba. E aí, vai seguindo o transporte. Mas aí, a hora que der 2 horas, né, que ela está fora dessa tomada, ela vai começar a apitar. E aí, vocês vão ver que ela está no modo de bateria dela. Agora, vocês vão conseguir visualizar isso. A incubadora também, ela possui um filtro de ar que ele filtra a sujeira externa do ar que entra para dentro da incubadora. Né? A gente tem que fazer a limpeza também da caixa onde fica o filtro do ar e trocar esse filtro. Né? O filtro é um material de consumo e descartável, e não deve ser limpo ou colocado com a face suja para o lado interno, né? Vou dar um exemplo a vocês. Você foi lá, tirou, fez a limpeza, e o filtro, a hora que você olha, visualiza aqui nessa caixinha onde ele fica, dá para ver por fora que se ele está sujo, né? Esse rosinha aí, quando ele está sujo, dá para ver. Então, assim, aí a gente, não, vou virar a sujidade dele para dentro, né? Dá para usar ele mais um pouco. Não, gente, não dá. Tá? Então, ele tem que ser trocado. Se você vê que o filtro está com alguma sujidade, ele deve ser trocado, porque é ele que filtra o ar que é levado para dentro da incubadora. Ele deve ser trocado sempre que estiver completamente sujo, ou no máximo a cada 3 meses. Dependendo aí do local onde a incubadora estiver, se for um lugar que tem um acúmulo maior de sujeira, ele vai sujar, né, e vai ter que ser trocado com menos tempo. E aí, como trocar esse filtro, né? Aí você retira a portinha aqui do local onde ele fica armazenado, são 2 rosquinhas, retira essa portinha, limpa essa parte interna, onde fica o filtro, troca o filtro. O filtro é esse aqui embaixo, aí acho que está dando para vocês verem, tem aí data da troca, é onde a gente vai colocar a data que eu troquei e o nome de quem trocou esse filtro. Né, para que quando eu for limpar ela novamente, eu tenho uma indicação de quando que foi trocado aquele filtro, se eu preciso trocar ele novamente, que às vezes ele não está sujo, mas já deu 3 meses que ele está ali, então ele tem que ser trocado. Aí, limpar e secar as superfícies de acomodação do filtro, instalar o novo elemento filtrante e reinstalar o painel traseiro. Então, assim, lembrando sempre que o filtro de ar sujo, ele pode afetar a concentração de O2, né, e causar acúmulo de dióxido de carbono no interior da incubadora. E tenha certeza, né, que o filtro é checado em uma rotina comensurável com as condições do local, né, que é o que eu falei, se for um ambiente que tem uma possibilidade de ficar mais empoeirado, a troca dele vai ter que ser mais frequente. Na aula prática também a gente vai fazer a gente vai lavar a incubadora aqui, a gente vai ter uma aula que vai lavar essa incubadora, então vocês vão fazer todos esses procedimentos, de lavar ela, montar, desmontar, trocar o filtro, trocar o fusível, vou mostrar tudo isso para vocês na aula prática. O controle de temperatura da incubadora. A gente tem 2 modos de controle de temperatura, que é o modo ar e o modo pele. O modo ar, ele indica constantemente a temperatura medida pelo sensor de temperatura do ar interno. Então, ele te indica constantemente a temperatura interna da incubadora, né, em qualquer operação, modo ar ou pele, esse sensor de temperatura do ar, ele vai estar sempre funcionando, mesmo que esteja em modo ar ou pele. A faixa de leitura desse mostrador é de 20 a 45,5. Gente, eu ainda não tinha visto uma incubadora chegar em 45,5. Pouco tempo agora, com esse calor absurdo que a gente está vivendo, um apoiador de base me ligou, do Giovana, a incubadora está louca aqui, ela está apitando, e eu não sei o que está acontecendo, e quando a gente foi ver, ela tinha chegado em 45,5. Aí eu fui ver onde a incubadora ficava, ela ficava do lado de fora,
né, na garagem, num local onde tinha uma telha de amianto. E devido ao calor extremo que a gente estava vivendo esses dias atrás, ela chegou nessa temperatura. Por quê? A incubadora, ela absorve a temperatura do ar ambiente também. Por exemplo, aqui em Divinópolis, a gente tem uma temperatura de ar um pouco mais elevada do que Campo Belo. Então, aqui eu vou levar um tempo, se eu pegar a incubadora, não está ligada, não está aquecida, eu vou ligar ela. Ela vai gastar um tempo para aquecer, porque ela vai aquecer de acordo com a temperatura ambiente. Lá em Campo Belo, ela vai gastar um tempo maior do que Divinópolis, porque Campo Belo é uma cidade mais fria que aqui. Então, assim, essa incubadora chegou nessa temperatura porque o ambiente em que ela estava um ambiente, assim, de muito calor, então ela absorveu esse calor externo e chegou nessa temperatura de 45,5. Então, assim, é muito importante a gente observar o local que a gente está, né? Porque quando você está dentro da base, a incubadora está lá dentro, quietinha, aquecida, está numa temperatura de 37,5, que é o preconizado. Eu vou fazer um transporte, eu retirar essa incubadora de dentro da base, passar ela para a viatura, eu já provoco uma queda de 0,5 a 1 grau nela, porque a temperatura ambiente dela está mudando, né? A externa dela vai estar mudando. E aí entra a questão de que o ar-condicionado da incubadora deve ser ligado ou não, né? Se é um bebê prematuro, muito extremo, que necessita de um aquecimento maior, o ar-condicionado da viatura vai interferir na temperatura interna da incubadora. Com certeza vai interferir. Então, aí vai de cada equipe, né, decidir se vai ligar o ar-condicionado ou não. E aí, quando esse modo de operação à temperatura está ativo, o LED verde do modo ar vai estar aceso. E aqui, ó. Aí a gente tem aqui o modo ar, né, que é essa ventoinhazinha onde está 37,1, e o modo pele onde está o bebê. Né, ele vai estar sempre aceso, indicando que ela está trabalhando no modo ar, né, ao lado da tecla de seleção correspondente ao ícone modo ar. O modo pele. A temperatura de pele do RN pode ser programada para valores entre 30 e 38, através da tecla de ajuste de temperatura. A tecla de ajuste é essa que eu falei com vocês, que tem o termômetrozinho, a tecla do meio aqui. A gente aperta ela e em seguida, para aumentar ou abaixar, né? Nesse caso aqui, se eu for mexer na temperatura, como o LEDzinho da temperatura do ar que está ligado, eu vou conseguir movimentar a temperatura do ar. Para que eu movimente a temperatura de pele, eu tenho que clicar no íconezinho de modo pele, que é o do bebezinho. E aí eu vou conseguir movimentar o modo pele da incubadora. A temperatura do RN ela é monitorada através do sensor de pele, e a gente tem que verificar sempre se esse sensor está devidamente conectado no painel lateral e na pele do bebê, né? E ele é usado para medir a temperatura do bebê, não a temperatura interna da ambulância. Se você for trabalhar com o sensor de pele sem que a criança esteja dentro da incubadora, ele vai apitar, porque ele não está medindo a temperatura da pele, está medindo a temperatura do ar. Então, ele vai apitar para você que ele não está trabalhando corretamente. O aquecimento será proporcionalmente controlado através da temperatura cutânea do RN para manter a mesma no valor que você pré-estabeleceu. Aí aqui a gente tem o painelzinho frontal de uma incubadora, né? Essa é uma das nossas incubadoras, onde mostra todos aqueles íconezinhos que eu falei, né? Que eu mostrei para vocês a um, né? Que quando acender, ela apitar e acender a luz de algum, é porque o problema está naquele íconezinho ali, ó. O primeiro lá em cima, que é a falta do cabo de energia, né? Que é a falta da rede elétrica. O segundo, que é a circulação de ar. O terceiro, que é a temperatura está muito alta.
O quarto, a temperatura está muito baixa. O quinto, o modo pele, né? Tem alguma coisa errada com o sensor de pele. E o último, que é o modo bateria. O íconezinho do sininho aí, que é o silêncio, né? Que eu tiver tudo apitando, a primeira coisa que a gente faz é apertar o silêncio para que a gente possa visualizar o que está acontecendo com a incubadora. Esse cadeadinho que trava o painel para a gente não esbarrar e acidentalmente mudar alguma coisa. O modo pele e o modo ar. Os dois que você pode aumentar ou diminuir a temperatura. Aí a bateria que já fica mais para o lado de cá, que está perto do botão liga e desliga, né? Onde está a rede AC e a rede DC, que eu falei com vocês, que a AC é a rede elétrica e o DC é quando ele está em modo bateria. Aí aqui, gente, eu liguei a incubadora, né? Eu vou ligar ela para vocês verem, né? Ela está totalmente desligada. Fiz um videozinho mostrando para vocês a bateria, que ela está 100%, mostrando que ela está 14,3, a voltagem dela. Ela está ligada na rede elétrica, o botão geral está ligado, e eu vou ligar ela. Gente, eu mandei o vídeo errado para a Larissa, tá? Não era esse aqui, não. E aí, a hora que eu ligo ela, gente, vocês me desculpem, tá? Na hora que eu ligo ela aqui, ela vai apitar tudo, vai ficar tudo apitando, e aí ela dá 1 ou 2 segundinhos, aí ela para e te mostra qual temperatura que ela está. Como ela estava desligada, ela me mostra aí uma temperatura de 30, 32, mais ou menos, tá? Na aula prática, a gente mostra vídeos em real. Essa parte aqui de coxins e lençóis, ela é muito importante para o aconchego, né, do bebê dentro da incubadora. Esse coxim, né, que a gente coloca em volta da criança, ele serve para que você promova um aconchego, até mesmo do posicionamento da criança, que foi uma coisa que o Marcelo falou muito ontem na aula, né? Depois que a Amanda estava terminando, o Marcelo pediu falar, porque falou muito sobre o posicionamento da criança. Esse posicionamento é muito importante, né? E como a gente não tem lavanderia disponível no nosso serviço, a gente recomenda o uso de lençóis descartáveis no leito e também para a confecção do coxinho. Na aula prática, eu vou ensinar vocês como fazer esse coxinho, né, como aconchegar o bebê dentro da incubadora, esse posicionamento que está aí, um posicionamento correto, em que o bebê está colocado dentro do coxinho, o coxinho está em volta dele todinho, né, o cinto de segurança, tá passado, o cinto de segurança é muito importante dentro da incubadora, porque ele evita que o bebê fique balançando lá dentro. Esse rolinho que está aí, ó, perto do tubo, ele é importante também para que você posicione o tubo, porque como o tubo do RN ele não tem balonete, então corre o risco dele estubar com muita facilidade. Esse rolinho aí, ele consegue segurar, né, a traqueia, para que não fique balançando e também não provoque também dentro, né, lá da traqueia da criança, não fique incomodando, né? Então, assim, esse é o posicionamento mais correto de um RN dentro de uma incubadora. Mas na aula prática a gente vai falar mais sobre esses coxinhos, como fazer, como posicionar, não só com o bebê entubado, mas o bebê no RUD, no CPAP, porque essa parte ela é muito importante também durante o transporte. E eu acho que eu consegui levar um pouco do meu conhecimento para vocês, né? Creio que, eu acho que eu consegui, acho que deu para absorver muita coisa. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Trabalhar com o recém-nascido, com o bebê. Ontem a Amanda falou, né? E eu já vi outras pessoas também falando, o RN ele não é um adulto pequeno, ele tem as suas especificações, o manuseio com ele é diferente, é bem específico mesmo trabalhar com RN.
E é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Eu trouxe aqui uma frasezinha para vocês, né, para vocês pensarem aí durante a vida, né? Tenha um objetivo principal bem definido, acredite em você, tenha um diferencial, tenha um motivo além do lucro, ande com pessoas igual ou melhor que você, foque na solução, não no culpado. Se permita errar, supere expectativas todos os dias. Seja humilde, seja grato. E, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Nós temos os protocolos de limpeza da incubadora, higienização do CPAP, higienização do RUD, que estão todos no site do Cisurge, dentro da aba do NEP, protocolos, tá? Então, é só vocês procurarem lá no site, que vocês vão encontrar o protocolo de limpeza da incubadora, higienização do CPAP e do RUD. E aqui as referências de onde eu tirei essas aulas, a aula que eu deixei aqui para vocês. Certinho, Alice? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Giovana, referente a essa questão da incubadora, podem ficar à vontade. Giovana, o pessoal está parabenizando. Obrigada, pela gente. aula. Na parte prática, a gente vai treinar, né, Giovana, bastante essa questão da limpeza, porque na maioria das vezes, né, quando as pessoas ligam desesperadas, querendo saber o que aconteceu, às vezes é uma coisa muito simples que a gente resolve na hora mesmo, eu consigo resolver a manutenção, né? E a própria poeira, sujeira, né, na maioria das vezes faz com que a incubadora dê problema, né? Não funcione da forma como tem que funcionar. Sim. Então, isso é muito importante, né, Giovana? Sim. Gente, estou lendo nos comentários aqui, muito obrigada, viu, gente? Fico muito feliz de saber que eu consegui levar para vocês aquilo que eu planejei, né? Que eu queria que vocês aprendessem junto comigo aquilo que eu sei. Obrigado mesmo, viu? É isso aí, pessoal. Muito obrigada, então, a todos pela participação. E aí, amanhã a gente tem essa última aula desse módulo online. E aí, posteriormente, eu mando para vocês, assim que a gente subir para a plataforma, eu mando o link para todos acessarem e também as datas da capacitação presencial, tá bom? Para a gente se organizar e para vocês poderem todos participarem. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, viu, Giovana? Obrigada, Alice, pela oportunidade também. Agradeço muito. Eu não sei se ficou muito bom também, porque é a primeira vez que eu falo assim online, né, que eu apresento uma aula. Eu agradeço muito a Larissa a oportunidade. Eu vou colocar aqui no chat o link da lista de presença da capacitação hoje, tá? Da aula de hoje. Aí eu peço para vocês assinarem. Espera que eu já vou mandar aqui agora. Aí é o link do Forms. Aí vocês cliquem aí e assinem a lista de presença, por favor. A de hoje, tá bom? De participação de hoje. A de ontem é porque eu não passei, viu, Carla? Eu esqueci de passar. Mas tá gravado também, quem estava participando da live, aí a gente consegue acompanhar aqui, viu? Aí podem assinar pela lista. Muito obrigada, pessoal. Tenham uma boa tarde a todos aí. Precisando, nós estamos à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Giovana.